Se você tem uma Bíblia com você, abra em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 será a leitura. Mateus 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, 18 diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Essa passagem aqui está falando sobre um assunto que nós, os cristãos, os evangélicos principalmente, costumamos chamar de a grande comissão. Provavelmente você já ouviu esse termo na igreja, a grande comissão, que significa a missão que Jesus deu para o seu povo, para a sua igreja, e que deve moldar toda missão menor que nós podemos ter. Isso significa que, independente da missão que você tenha, que você possa supor que possua, ela é menor do que a grande comissão. E ela só é válida na medida que ela se adequa e reflete as verdades contidas na grande comissão. Você não precisa receber um chamado missionário para fazer missões. Basta você ler essas passagens e obedecer. Você não precisa da voz de Deus te dizendo para fazer missões. Você já tem um versículo. Basta. Jesus falou uma vez, Ele não precisa falar duas, comigo e nem com você. Ele disse para seus discípulos que os seus discípulos deveriam de, em todas as etnias, em todos os lugares, cumprir essa missão que ele deu. Algumas pessoas me perguntam: a grande comissão é para todos? Não, só para os discípulos dele. Os outros são campo missionário. Charles Spurgeon disse: ou você é um missionário, se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não existe uma opção de você ser um cristão e não ser um missionário. O que existe é a possibilidade de você ser um cristão e não ser um apóstolo. De você ser um cristão e não ter uma vocação para a plantação de igreja em contextos transculturais. Isso é possível. Mas não é possível desejar obedecer a Deus se isso significa não obedecer tudo o que Ele disse, incluindo a grande comissão. Tudo o que Jesus disse para nós não é sugestão, é mandamento. Mandamento não é uma coisa que você vai decidir se faz ou não. É aquilo que você, de fato, vai fazer. E o que é interessante é que, talvez eu já ouvi esse assunto muitas vezes. Grande comissão, cumprir a grande comissão e tudo mais. Mas o que dificilmente nós ouvimos, e talvez você nunca ouviu sobre isso, é a relação de Israel com a grande comissão. E o curso que você vai ter comigo aqui, essas 3 sessões que eu vou dar com você hoje e amanhã, vai ser para abordar esse assunto: Israel e a grande comissão. Algo tremendo em relação à grande comissão é que nós, a nossa geração, é a primeira geração na história da humanidade que pode, de fato, cumprir a grande comissão de maneira plena. Como assim? Jesus disse
que nós deveríamos de fazer discípulos, versículo 19, em todas as nações. Hoje, nós temos conhecimento suficiente para saber quais são todas as nações, quais nações não foram evangelizadas, quais nações ainda precisam ser alcançadas. Não é que a tarefa seja fácil, mas é que em outras épocas era impossível. E na nossa geração, nós estamos diante da possibilidade de completar a missão do Evangelho na nossa geração. Ou seja, nós nos encontramos em um dos momentos mais significativos da história da humanidade, porque Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, e se você prestar atenção, ele termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim dos tempos. Porque a extensão dessa missão que ele deu em termos de tempo cronológico significa que quando a missão acabar, é porque o fim dos tempos chegaram. Quando a missão se completar, é porque é a hora de Jesus voltar. Então, eu não estou preocupado em saber se a volta de Jesus, por estar próxima, vai nos levar a cumprir a grande comissão, ou se cumprir a grande comissão vai trazer Jesus de volta. O que eu sei é, Jesus está voltando, e isso vai nos levar a cumprir a grande comissão, e eu quero fazer parte disso, porque eu sei que isso prepara o caminho para ele, independente de quem veio antes. Se a grande comissão traz Jesus de volta, ou se é o fato de Jesus estar voltando que vai fazer a gente cumprir a grande comissão. A questão é, essas duas coisas estão relacionadas. A grande comissão e a volta de Jesus estão muito ligadas. E nós somos, preste atenção nisso, a primeira geração na história da humanidade que realmente tem a possibilidade de cumprir a grande comissão. Mas, para poder cumprir a grande comissão, se é que nós temos essa oportunidade, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é a grande comissão. E, infelizmente, a grande comissão tem sido entendida por muitas pessoas como sendo evangelismo mundial. Grande comissão nas nações igual a evangelismo mundial. Muitas pessoas pensam assim. Mas se nós olharmos para a passagem, Jesus disse no versículo 19 e no versículo 20 o que é que nós deveríamos de fazer. E no versículo 20 é bem claro: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Ele não disse simplesmente evangelizar. Ele começa dizendo: vão, façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem batismo envolvido aí na grande comissão. Batismo tem tudo a ver com conversão. Mas não é apenas isso. Ou seja, se você for para um lugar, uma tribo com 200 pessoas e todos eles forem batizados, você não cumpriu a grande comissão. Porque é batizar e ensinar a guardar tudo que eu vos disse, que eu vos ensinei. Então, o evangelismo faz parte da grande comissão, mas não é tudo da grande comissão. A missão é ensinar todas as etnias a como obedecer Jesus. No fim das contas, missão fala sobre preparar todas as nações para a volta de Jesus. Ou seja, assim como João Batista, na primeira vinda de Cristo, anunciou o Evangelho, e por meio desse anunciar, preparou um povo para receber Jesus na segunda vinda. Da mesma forma, nós precisamos de uma onda, uma obra missionária, que tenha João Batista como paradigma. Preparar pessoas para a vinda do Messias. Preparar as pessoas com um estilo de vida, o qual elas vão estar prontas para receber Jesus,
na segunda vinda. Não é simplesmente evangelizar, é preparar as nações para receber Jesus na segunda vinda. A missão não estará completa até que tudo o que precisa ocorrer antes da volta de Jesus aconteça. O Evangelho explica muitos detalhes, muitas palavras sobre o que deve acontecer antes de Jesus voltar. Jesus não vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar somente na hora certa. E que hora certa é essa? Depois que tudo o que precisa ser cumprido for cumprido. Jesus não volta aleatoriamente. Ele tem um momento para o seu retorno. Quando tudo for cumprido. E a grande comissão fala sobre isso. Porque a grande comissão é uma das coisas que precisam ser cumpridas. Ou seja, a obra missionária nesses dias precisa avançar de um simples trabalho para se tornar um próprio sinal escatológico. É trabalho, claro, e muito. Mas não é um trabalho sem alvo. Mas é um trabalho que afeta a transição das eras, desta era para a era vindoura. Desde que eu comecei a pensar sobre Israel mais nos últimos anos, pelas diversas formas que o Senhor permitiu que eu tivesse acesso a irmãos, informações, livros, o meu coração começou a queimar mais por missões do que antes. E isso não é normal quando as pessoas pensam sobre Israel. Porque quando as pessoas começam a pensar muito sobre Israel, se você conhece alguém que está mergulhado nesse assunto, qual é a atitude geralmente das pessoas que mergulham muito no assunto sobre Israel? É querer evangelizar a igreja e dizer que a igreja está errada. E aí existem várias formas que você pode pensar isso, de corrigir a igreja, fazer reforma na igreja. E isso é desviar totalmente do significado central e principal do que é Israel. Por que Israel existe? Por que Deus chamou Abraão? Por que Deus levantou Moisés? Por que Deus levantou Davi? É para que todas as nações sejam benditas por meio deles. Se todas as nações não é o escopo do desenvolvimento teológico sobre Israel, eu não entendi nada. Quanto mais nós pensamos sobre Israel, mais o significado do que é apostólico vai fazer sentido para nós. Mais o apostólico vai ser algo que tem a ver com dar a minha vida como testemunho e martírio em prol daqueles que não ouviram o Evangelho, e menos vai ser um assunto de discussão com outras pessoas se os 5 ministérios existem ou não. Enquanto nós estamos discutindo se existem os 5 ministérios, nós poderíamos começar a ser esses ministérios e ir para onde não tem o Evangelho e dar a nossa vida. A gente perde tempo discutindo com gente que já decidiu que não vai concordar com a gente, independente do argumento. Em vez de ir e argumentar com almas que estão indo para o inferno, arrependa-se, o Messias está voltando, você precisa se alinhar com ele se você quiser participar do reino dele. Para cada discussão no Facebook, existem várias pessoas que a gente poderia estar evangelizando naquele período. A gente, eu estou me incluindo, perde muito tempo tentando convencer os crentes a fazer algo que eles já decidiram que eles não vão fazer. Por isso nós precisamos entender a história da redenção. Esse termo é muito importante no meu coração, a história da redenção. O que isso significa? Que a redenção, ou seja, a maneira que Deus salva pessoas, ela acontece na história e não fora dela. Significa que Deus, em seus atos salvíficos,
o faz se envolvendo na história para salvar os homens. Deus não salva os homens de fora da história, mas Deus entra na história dos homens e relacionando com eles, Ele age na história. E essa ação de Deus na história é a própria salvação. E o acúmulo da revelação, do significado desses atos, é o que nós chamamos da história da redenção. É o que Deus começou a fazer em Gênesis, é o que Deus fez em Êxodo, é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo, e é o que Deus está fazendo hoje, é uma história. A Bíblia conta uma história. O Evangelho é uma história, não uma historinha, mas uma história de fatos. E esses fatos, quando ensinados pelo poder do Espírito Santo, têm o poder de retirar uma alma do inferno e levar ela para o reino de Deus. É uma loucura, já parou para pensar nisso? O simples fato da gente falar para uma pessoa sobre um judeu que foi crucificado, isso tem poder para arrancar ela das garras de Satanás e colocar ela no colo de Deus. Porque a fé vem por ouvir. A salvação entra pelo ouvido. Mas o mais impressionante é que Deus usa a sua boca. Já parou para pensar nisso? Deus decidiu que Ele não iria trabalhar na terra sozinho. Deus decidiu que sempre quando Ele fosse fazer algo, Ele iria chamar homens e mulheres para serem seus parceiros. E isso inclui até mesmo a salvação de outros seres humanos. É claro que Deus pode aparecer para uma pessoa, e um anjo aparecer, e Jesus aparecer, e claro, mas isso é a exceção, não a regra. A regra é que Deus usa vasos humanos fracos, mas que possuem um tesouro chamado Evangelho. E quando eles anunciam esse Evangelho, a eternidade se abre para as pessoas. Já parou para pensar nisso? Olha bem para você. Olha bem para mim, a gente não é nada. Mas o serviço mais magnífico do universo não foi dado aos arcanjos da corte celestial, mas a você, filho de Adão. Por isso nós precisamos entender a história da redenção, para entender o que Deus está fazendo e como eu posso me engajar nisso que Deus está fazendo. Por isso nós precisamos entender como essa história será cumprida. Ou seja, missões significa preparar pessoas para a volta de Jesus, porque a volta de Jesus é o cumprimento ou completar da história da redenção. Portanto, se eu não entendo a história da redenção, eu não entendo sobre a volta de Jesus, e eu nem mesmo sei como participar, como me engajar desse processo. Vocês estão aí? Não sou acostumado com presbiteriano. Sou mais acostumado com assembleiano. Então, se você quiser dar glória, vaso, você pode dar. Mesmo quando a pregação é ruim, quando você vai dando glória e o pregador é ruim, ele vai ficando melhor no processo. Amém. Deixa lá o que isso significa. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, existem dois sinais que são uma chave que definem quando Jesus vai voltar. Se você quer entender isso, meu Deus, o que eu preciso saber? Quais são os sinais que eu preciso entender relacionados com a volta de Jesus? Existem dois sinais, que são os dois principais sinais. Se você captar esses, os demais vêm normalmente, vêm conectado com eles. O primeiro sinal é a salvação de um remanescente em toda a etnia. Esse é o primeiro sinal, que de todas as etnias, de todos os povos, de todos os lugares da terra, um remanescente, eleito segundo a graça, será salvo para estar para sempre diante de Deus.
Vamos ler algumas passagens. Vamos começar com Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Deus vai ter um testemunho dele e do seu reino em todas as nações. E quando isso acontecer, então virá o fim. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos 1, versículo 6. Do 6 ao 8. E os que haviam se reunido perguntaram-lhe: Senhor, este é o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judeia, todo o povo de Israel, e em Samaria, aqueles que não eram judeus, mas gostavam de Israel, até os confins da terra. Jesus decidiu que o negócio é até os confins da terra, até a consumação dos séculos. Enquanto tiver uma etnia na terra que não recebeu o testemunho do evangelho do reino, a missão não foi completa. E se a missão não foi completa, Jesus não vai voltar. Jesus deu uma missão para a igreja nesse tempo, e enquanto essa missão não completar, ele não vai voltar. Entende? Então esse é um dos primeiros sinais, ou o primeiro sinal. Antes da volta de Jesus, haverá um remanescente eleito segundo a graça, salvo pelo evangelho, que vai estar para sempre diante do trono. Apocalipse 5, abre comigo, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9 fala assim: e cantavam um cântico novo dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou pessoas pelo seu sangue. Sabe por que a obra missionária vai dar certo? É porque o preço foi de sangue, o sangue de Deus. Vai dar certo. Eu não sei se eu consigo, não importa. Se joga na confiança desse sangue. Se nós confiarmos que esse sangue comprou pessoas que estão lá na sua cidade, que estão lá no seu bairro, ou que estão do outro lado do mundo, não importa. A garantia é que ele comprou, e você vai encontrar elas por meio da pregação do evangelho. Apocalipse 7, versículo 9 também diz assim: depois destas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. De onde são essas pessoas? De todos os lugares, de todas as nações. Não tem consumação do plano de Deus se não tiver isso. Já parou para pensar? Enquanto não tiver gente de toda tribo, povo, língua e nação para cumprir esse versículo, não vai acontecer esse versículo, que é o fim. Para que o fim venha, o evangelho do reino deve ser pregado. Então esse é o primeiro sinal. Pegou? Simples. Mas existe um segundo sinal que é chave para você entender a volta de Jesus. Que é tão importante quanto esse. O segundo sinal é uma controvérsia global contra a cidade de Jerusalém. É uma controvérsia global contra a cidade de Jerusalém.
Quando isso acontecer, nós vamos olhar algumas passagens falando sobre isso. Quando isso acontecer, uma controvérsia do mundo inteiro contra a cidade de Jerusalém, ou seja, uma pressão terrível no Oriente Médio, principalmente em Jerusalém, como centro de todos esses problemas. Isso vai empurrar Israel para buscar a salvação no Messias. Então, entenda que essa crise que está para chegar contra Jerusalém nos próximos anos não é sem propósito, mas é empurrando Israel para clamar ao nosso Deus, para que Ele entre com providência, com intervenção, com salvação, e nós sabemos onde isso vai dar na salvação de Israel. Por exemplo, um exemplo simples, Mateus 24, vamos ler de novo. Nós lemos antes o versículo 14, abra lá, Mateus 24, Mateus 24, versículo 14, diz assim: esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Olha o versículo 15 agora. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Que assunto ele está falando aqui? Judeia, Jerusalém, Israel. Quando o versículo 14 for cumprido, o versículo 15 vai ser liberado. E muita gente vai discutir sobre o que é essa abominação assoladora. E eu achei muito bom o irmão Dan Juster tendo essa posição de não querer se fechar num ponto, dizendo se é isso ou se é aquele outro. Mas eu só quero te dizer uma coisa, para você que não entendeu, eu vou ser mais claro. Não se fechar numa posição não significa não ter posição. E não opinar e não pensar sobre um versículo não vai fazer você chegar na interpretação dele. Tipo, pular o versículo porque você não quer que seja uma coisa que você não quer que seja. Não vai te trazer interpretação. O fato é que seja o que for, desde o anticristo no templo fazendo alguma coisa, até qualquer coisa ruim, negativa, o fato é que existem palavras no versículo, e palavras têm sentido. Você concorda comigo? Que palavras têm sentido? Então ele está dizendo aqui que vai existir no lugar santo. Então é um lugar santo. É o santo dos santos? Eu acho que sim. Mas se você não quiser achar, não tem problema. O lugar é santo. Se não for o santo dos santos, em Jerusalém é. Porque é disso que ele está se referindo. Haverá uma abominação assoladora. Ou seja, vai ter alguma profanação, alguma coisa ruim, que profana, que vai promover, que vai causar a morte de muita gente. Ou seja, independente do que você preencha as lacunas com imagens para interpretação, uma coisa é certa: em Jerusalém haverá um grande problema. A Bíblia prediz que em Jerusalém haverão problemas seríssimos. Zacarias capítulo 14. Zacarias 14, versículo 1. Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão diante de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. Então haverá uma luta contra Jerusalém, e olha o que ele vai continuar dizendo: a cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas,
metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então está falando sobre a volta de Jesus, mas no Antigo Testamento. Mas no meio dessa profecia, o profeta Zacarias dá uma introdução com um grande problema em Jerusalém. Antes da volta de Jesus, as nações vão ouvir o Evangelho. E ao mesmo tempo, haverá uma grande controvérsia em Jerusalém. Entendeu? É simples. Esses são os dois principais sinais. Bom, agora vamos ao problema, ou a solução, não sei. Esses dois sinais, cumprir a grande comissão a todas as nações, ou os problemas geopolíticos em Jerusalém, em si mesmos são grandes problemas. E em si mesmos são grandes sinais. Mas a questão é que é a primeira vez na história da humanidade que esses dois sinais podem acontecer ao mesmo tempo. É a primeira vez que tanto a grande comissão ser cumprida em todas as nações, quanto Jerusalém se tornar um centro de controvérsia mundial muito maior do que já é agora, é a primeira vez que nós realmente temos o palco montado para a volta de Jesus. Não por causa de algum cálculo de data, não por causa de alguma profecia pessoal e visão que alguém recebeu, mas por causa daquilo que está descrito no livro de Deus. E esse é infalível. Ele disse que o evangelho seria pregado a todas as nações e então o fim viria. E ele também disse que haveria uma batalha contra Jerusalém e naquele dia ele iria voltar. Se isso é uma batalha de vários dias ou de um dia, eu não sei, Deus o sabe. E Ezequiel também. O fato é que nós estamos nesse cenário hoje e sua vida deveria de ser moldada por essas realidades e possibilidades. Você deveria de moldar o seu pensamento, o seu comportamento a partir da grande comissão e a partir da realidade do que Jerusalém significa. Ou estar alinhado com Jerusalém, como nós costumamos falar aqui. O que é estar alinhado com Jerusalém? É perceber todo o significado dessa cidade, a importância dela no plano de Deus, no passado, no presente e no futuro, e buscar moldar meu caráter e minha missão baseado nisso. Alinhar. Nós somos a primeira geração com potencial de ver isso cumprindo, ou seja, somos a primeira geração que sabe quais são os povos não alcançados. Já parou para pensar nisso? Nós não cumprimos ainda esse sinal, mas nós pelo menos sabemos hoje o escopo da missão. É possível saber hoje isso. Somos a primeira geração em 2000 anos a ter um Estado soberano de Israel em crise progressiva. Ou seja, a controvérsia de Sião, profetizada na Bíblia, está diante dos nossos olhos. Os dois sinais escatológicos mais importantes estão ocorrendo simultaneamente diante dos nossos olhos. Isso significa que essas duas coisas, esses dois sinais, eles precisam ser entendidos juntos. Mas a gente, infelizmente, não sabe como eles se relacionam, né? Parece que eu posso pensar, eu sou mais de pensar em Israel. Não, mas eu sou mais de pensar em missões.
A questão, e esse vai ser o meu argumento da minha aula nesses dias, é que essas duas coisas são uma só. E se você não entende realmente a função de Israel no plano de Deus, a maneira que você faz missões não é correta. No mínimo, é incompleta. E se você não entende, se você que pensa que entende sobre Israel, não está engajado na obra missionária, também não entende sobre Israel como deveria de entender. É meu argumento. Bom, vamos lá. Tudo bem até aí? Todo mundo bem? Conseguimos introduzir? Não pode esquecer dessa parte aí, irmão. Da glória que o anjo traz a vitória, amém? O ângelo não, o anjo. Então, quando você pensa na Bíblia, esse livro aqui, a palavra Bíblia significa conjunto de livros, biblioteca. Mas óbvio que a gente não pensa assim. Na prática, a gente não pensa que são 66 livros, né? Hoje de manhã eu estava pensando que eu tinha vontade de imprimir cada um dos livros da Bíblia separadamente para deixar em casa e ter uma sensação, tipo assim, isso aqui é um livro diferente do outro. Para encarar como um livro mesmo, que a gente não encara como um livro, né? Cada um deles. Como que a gente encara? A gente encara isso como um livro inteiro, não é isso? É assim que a gente encara. Mas, falando sério, irmão, a gente não encara isso aqui como um livro, não. A gente encara isso aqui como 2 livros. Tem o Antigo Testamento, que é um negócio chato, genealogia, dá água com cinza para a mulher que talvez adulterou, ficar barrigudo e morrer. Você já leu esses versículos lá, Números, capítulo 6? Eu não entendi esse versículo. Eu queria te perguntar para o Dan Justin, esqueci. Por que a mulher... Meu Deus, não entendo. Então a gente, né, tem essa parte chata, teoricamente, para a gente. E tem o Novo Testamento, onde Deus vira amor, né? Deus ficou mais calmo no Novo Testamento, fez terapia. Aí Deus ficou mais calmo, Deus ficou tranquilo. E aí o negócio é ler do Novo Testamento para frente. Não é assim que a gente pensa? Bom, talvez não tão caricato, mas que um pouquinho desse pensamento na nossa mente às vezes tem. Nós não olhamos a Escritura como um todo coerente, nós a partimos do meio. E quando nós a partimos do meio, o que é que a gente pensa? O Velho Testamento fala sobre quem? Israel. E o Novo Testamento fala sobre o quê? Sobre as nações. Jesus disse para ir para as nações, começar a igreja nas nações, salvação de pessoas nas nações. Então nós temos a tendência de pensar Israel e igreja, mas quando a gente pensa em igreja, quem está pensando? Pessoas de todas as nações. Por que a gente não consegue unir o pensamento sobre Israel e grande comissão? Porque o nosso livro, na nossa mente, está dividido de uma forma que Deus não divide. Nós temos um único livro, que possui várias alianças, claro, dentro dele. É um erro terrível quando os cristãos confundem o Antigo Testamento com a Antiga Aliança. A Antiga Aliança e o Antigo Testamento não são a mesma coisa. A Antiga Aliança é a aliança que Deus fez por meio de Moisés. O Antigo Testamento é uma linguagem fora da Bíblia. Já parou para pensar nisso? Pausa para pensar. Em nenhum lugar da Bíblia diz que todos os livros de Gênesis a Malaquias são o Antigo Testamento. E em nenhum lugar na Bíblia diz que os livros de Mateus a Apocalipse são o Novo Testamento. O que acontece é que houve uma interpretação errada do livro de Hebreus, onde fala sobre um Novo Testamento, que é um sentido de aliança, precisava ser feito, está falando sobre a antiga e a nova aliança. E um líder na igreja nos primeiros séculos, visitando as sinagogas para analisar quais eram os livros que eles usavam para pregar, ele disse que esses livros dos judeus eram o Antigo Testamento. Na verdade não era antigo, era Velho Testamento. Sabe que velho e antigo é diferente, né? O antigo é sábio, o velho é gagá. Não é?
O antigo, ele tem uma sabedoria, ele tem uma imponência, ele tem uma capacidade. O velho é que está, né? Já está com Alzheimer. Admite, querido. Muitas vezes nós olhamos para os primeiros livros da Bíblia como se fosse um testamento velho, né? Tem poeira, e às vezes literalmente tem, né? Tem teia de aranha, tá velho, é um velho testamento, mas não é. Deus tem uma única história que Ele está desenvolvendo desde o início da Bíblia que vai até o fim. E nós precisamos compreender essa história para compreender o Evangelho, compreender os sinais e cooperar na grande comissão. Se eu entender as Escrituras como uma única narrativa, então eu vou entender a clara relação entre Israel e as nações. Às vezes, quando nós lemos a grande comissão, Mateus 28, é como se Deus, intuitivamente a gente pode pensar assim, na igreja se pensa assim, é como se Deus estivesse mudando o foco. Não, agora eu não quero mais nada com Israel. Acabou meu plano com Israel. Agora eu tenho um plano com as nações. Agora o negócio é fazer missões. Agora o negócio é ir para lá, para outros países, porque eu não tenho mais nada a ver com Israel. O problema é que nós não entendemos que tudo o que Deus planejou para Israel, relatado na primeira aliança, só vai se cumprir por meio da grande comissão. Deus intencionou algo para Israel, Deus projetou algo para Israel, e Ele entende que o meio através do qual Israel vai ser levado ao que tem que ser levado, será por meio da igreja cumprir a grande comissão. Ou seja, Israel tem uma função de abençoar as nações e as nações têm uma função de abençoar Israel. Desde o início no Antigo Testamento, infelizmente essa expressão que a gente usa, existe uma promessa de salvação para as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os étnios, todas as etnias, todos os gentios. Esse negócio de missões não começou em Mateus 28, começou em Gênesis 12. Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. E por que Deus quer fazer dele uma nação? Será que é porque Deus gosta tanto dos judeus que Ele quer deixar os judeus guardados numa caixinha falando, vocês são melhores que os outros? Não! A eleição de Israel tem um único objetivo, para que todas as nações da terra sejam abençoadas. Não é uma eleição visando exclusivismo, mas é uma eleição visando obra missionária. Eu te elegi, te escolhi, te salvei, trouxe para perto de mim, para que você seja um instrumento de abençoar as nações. E isso é grande comissão. Se você vai fazer uma campanha de missões na sua igreja, Gênesis 12, versículo 3 é o último versículo que você ia pensar. Bom, sei lá, o último, não, mas não era o que você ia pensar. Mateus 28 é o que a gente ia pensar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Não, Gênesis 12. A grande comissão não é uma ordem para ir às nações em detrimento da salvação de Israel. A grande comissão é a cola que une os dois, Israel e as nações. Por muito tempo a igreja errou em relação a esses dois assuntos, não percebendo que eles são um único assunto. E por que isso acontece? Tem dois motivos. Primeiro, existe na igreja, e provavelmente é o que você mais viu nessa semana com o Dan, por meio do ensino dele, existe uma falta de entendimento da eleição irrevogável de Israel e as promessas de Deus em relação a isso, ao pacto de Deus de promessas em relação a isso. Ou seja, Deus tem uma promessa para Israel e essa promessa não é baseada naquilo que Israel faz.
é baseado naquilo que Deus prometeu. Isso que significa graça. Em segundo lugar, o segundo motivo pelo qual nós não entendemos que Israel e a grande comissão são um único assunto é por causa da falha em aplicar esse assunto, grande comissão, para Israel, com o mesmo empenho missionário que nós aplicamos em relação a outras nações. A gente já viu muito, né? Janela 1040, maravilha, e vamos para a África, e vamos para a China, mas são poucas as vezes que eu vi pessoas falando sobre chamado missionário para Israel. Parece que a gente não tem o mesmo empenho missionário em relação a Israel que a gente teria em relação a outras nações. Existe um motivo para isso e um contexto histórico para isso. Primeiro, a queda de Jerusalém no ano 70 fez com que gradualmente a igreja pensasse que Deus talvez tinha abandonado, rejeitado, enviado juízo contra Israel e não tinha mais nada a ver com Israel. E por tantos anos, sem existir o povo organizado, parecia que realmente tudo que Deus tinha para eles tinha acabado. Ou seja, a queda de Jerusalém no ano 70 e a diáspora que acontece como consequência disso mudou a hermenêutica da igreja de tal forma que ela pensou que Deus tinha acabado, não tinha mais nada a ver com Israel. Mas o que é interessante é que em 1948, quando Israel volta para a terra, novamente a hermenêutica da igreja é mudada. E nós temos o nascimento do dispensacionalismo. Ou seja, Israel voltou para a terra, vamos ter que mudar nossa forma de pensar. E se você quiser ler um autor, para deixar todo mundo assim, como é que eu vou dizer? Para deixar a gente que achava que Israel nunca ia voltar para a terra, leia David Barron. David Barron é um judeu, um rabino, que converteu em 1800 e poucos, eu acho. E ele começou a ler Zacarias, ele tem um comentário sobre Zacarias, tremendo. E acho que as obras dele estão disponíveis na internet. Ele começou a falar, Israel vai voltar para a terra, mas era 1800 e pouco. Israel vai voltar para a terra, Israel vai voltar para a terra. Quando voltou, ninguém acreditava que isso ia acontecer. Mas eles começaram a ensinar muitos anos antes. Eles não são pessoas que passaram a ensinar depois que Israel voltou. Ok? São pessoas que estavam ensinando antes. É muito bonito ver isso. Então, a partir de 1800 e pouco, 1830, existe essa doutrina chamada dispensacionalismo. E nos últimos 100 anos, essa doutrina formou, quase todos vocês aqui foram formados nessa doutrina. Talvez você não sabe porque não sabe o nome dela. Mas, se você é católico, não. Se você foi criado em uma igreja histórica a vida inteira, não. Mas de batista para frente, querido, nós é tudo isso aí. Se você foi assembleiano, quadrangular, comunidade, você é esse negócio aí. Que basicamente significa que Deus tem dois planos. Um para Israel, outro para as nações. É maravilhoso que o dispensacionalismo pelo menos pensou que Deus tinha um plano para Israel, diferente de outros que disseram, não, Deus não tem plano nenhum. É muito melhor. Só que foi exatamente isso, um dos fatores principais que nos fez não pensar em missões em relação a Israel. Por quê? Quem aqui foi dispensacionalista ou é de verdade mesmo, assim, daqueles que sua igreja ensinava isso pra caramba? Alguém? Beleza. Como é que é ensinado que Israel seria salvo? Vocês lembram? Ia ter o arrebatamento, ia voltar até o templo, e os judeus teriam que obedecer, porque o Espírito Santo iria embora, né? Então eles teriam que obedecer Deus sem o Espírito Santo, cumprindo a lei, então eles seriam salvos. Eu estou mentindo? É ou não é? Era o que falava. Se é assim que eles vão ser salvos, por que eu vou fazer grande comissão então? Por que eu vou cumprir a grande comissão evangelizando eles? Se o evangelho, salvação, conversão, evangelho da graça, sabe quem divide o evangelho da graça e o evangelho do reino, como se fossem duas coisas. Mas a graça do reino, o reino é da graça.
como se fosse duas coisas. Então, já que Israel vai ser salvo pela lei, então ele vai ser salvo pela lei na grande tribulação, então não precisa evangelizar. E aí você tem esse povo que visita Israel vez após vez, ano após ano, e não ajuda em nada em termos de grande comissão. Quando, por exemplo, Romanos 1,16, abre lá. Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. O que você faz com esse primeiro? Sabe o que significa? Estratégia apostólico-missionária de Paulo. Sempre quando ele ia a um lugar, primeiro ao judeu. Isso não existe na nossa estratégia missionária. Não existe isso no nosso pensamento. Pelo menos não na maioria de nós. Olha Romanos 9. Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. É interessante o que ele está dizendo, né? Ele está exagerando. Eu estou dizendo a verdade e não estou mentindo. Ele está exagerando. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Exagerou mais ainda. Tem a consciência dele e o Espírito Santo. De que eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ele disse no versículo 1 que o que ele ia dizer era do Espírito Santo. E o que ele disse? Dor, tristeza, incessante. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, excluído de Cristo, por amor de meus irmãos e meus parentes segundo a carne. E alguém vai pensar assim, é porque Paulo tinha um peso pelos conterrâneos dele, assim como eu vou ter peso por pessoas da minha própria etnia. Não é isso. É porque Paulo sabia que se todo mundo convertesse nas nações, mas Israel não convertesse, tudo iria continuar como está. O Éden só seria restaurado quando os descendentes de Abraão fossem salvos. Então ele dizia assim, eu prefiro ir para o inferno. Eu gostaria de ser amaldiçoado. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Eu vou sozinho para o reino, mas o reino não vem para a terra. Paulo estava tão consumido com uma visão apocalíptica, escatológica, que ele dizia, eu não estou estressado com a minha salvação individual. Eu estou mergulhado no plano de Deus. Eu preferia ser lançado no inferno do que não ver eles salvos. Mas Paulo, isso está errado. Não está. Jesus foi lançado no inferno com o mesmo propósito. Era uma plena imitação de Cristo. Eu prefiro perder tudo para ver Israel salvo. Foi isso que aconteceu com o Messias. Paulo estava numa intercessão aqui, se identificando com a dor do coração do Messias. E é óbvio, todos sabem que isso faz referência a Moisés, que chegou para o Senhor e disse, tira o meu nome do seu livro, se vai destruir com eles. Eu creio que essa é a próxima intercessão que Deus vai levantar no mundo. Eu creio que esse versículo vai ser uma força missionária nos próximos anos no mundo. Deus vai levantar intercessores que vão ter o peso do coração de Deus, a dor do coração de Deus, em prol de Israel, dizendo, Senhor, se fosse preciso, eu iria para o inferno. Já parou para pensar uma pessoa dessa no inferno? Converte o inferno inteiro. É a pior pessoa para ir para o inferno. E abriu uma igreja lá no primeiro dia.
porque entrou na plena imitação de Cristo. Eu não quero nada para mim, tudo para o teu plano, Senhor. Durante muito tempo, a gente tem grande comissão só como negócio de salvação individual. Mas o fato é que as nações têm que ser salvas para gerar ciúmes em Israel. Israel tem que converter para que o reino venha. A obra missionária é para que o reino venha e não só para salvar alguns indivíduos do mundo. Porque o evangelho é primeiro ao judeu. Irmãos, quantos de nós vão para Israel? Quantos brasileiros, quantas pessoas de outros lugares vão para Israel e são irrelevantes em termos missionais? Nosso máximo apoio para Israel muitas vezes é apenas político. E por que nós temos tanto ou algum apoio político para Israel e tão pouco empenho missionário? Porque nós não pensamos com a mentalidade apostólica. Para o reino de Deus, o evangelho veio primeiro. De que adianta a gente apoiar eles politicamente? Não estou dizendo que não tem que ter sim. Mas de que adianta a gente apoiar pessoas que vão para o inferno? A dor do coração de Deus é por Israel salvo. Deus está chamando a igreja para orar. Deus está chamando a igreja para fazer a obra missionária em Israel, para apoiar financeiramente. Tem gente que pensa assim: o que eu vou falar para um judeu, irmão? São poucos os judeus ortodoxos. E Jesus permitiu, por pura graça, que uma família de judeus entrasse na vida da minha família. Meu irmão vai casar com uma moça, é família judia, todos eles são judeus de verdade. Eles não têm nada de diferente da gente, eles sofrem como a gente, eles trabalham como a gente. A gente tem uma imagem como se a gente fosse encontrar os fariseus e tivesse que argumentar sobre a Torá. Só precisa de amor, irmão. Só precisa de evangelho. Do jeito que a gente é mesmo, irmão. Deus tem um jeito de lidar com os ortodoxos e vai lidar, Ele está levantando pessoas para isso. Mas 80% do israelita, do judeu normal, não é uma pessoa como eu e você. Onde é o maior centro? Onde é o maior pico de coisa de LGBT no mundo? É lá em Tel Aviv. Você acha que tem alguém lá tentando guardar a Torá? Está cheio de gente lá, como na Irlanda, como em qualquer outro lugar, esperando que alguém queira dar a vida para eles, esperando alguém que queira sustentar os que já estão lá para fazer a obra, ou alguém para orar por aquela obra, irmãos. Não adianta ficar falando sobre Israel, discutindo sobre um monte de coisas, se isso não colocar dor no seu coração por eles. Esse é o coração do Espírito Santo, irmãos. Não é ficar discutindo terminologia, genealogias intermináveis, Paulo falava. Nós precisamos desse coração intercessório, missional, que apoia eles.